onde eu vou comentar com você sobre o termo mainframe. Pessoal, esse termo tem a ver com tipos de computadores. Observa o que eu estou mostrando na tela nesse momento, é um mainframe. Quer dizer, mainframe é a ideia de um computador de grande porte, que pode ocupar uma sala inteira, com geralmente salas cofre, com controle de umidade, controle de temperatura, usado, claro, por grandes corporações. Então, mainframe é a ideia do computador de grande porte, utilizado para o processamento de um grande volume de dados. Tanto processamento como também armazenamento de um grande volume de dados. Ele tem uma alta capacidade de armazenamento, como eu disse, porque não é um computador de uso pessoal, de um usuário comum, não. É um computador de grande porte, usado, como eu disse, por grandes empresas, grandes organizações, instituições ou grandes corporações. Essa é a ideia que a gente tem, então, de um mainframe, né? É fato dizer que quando a gente pensa no mainframe, ele tem uma alta capacidade de memória também. Não vai ter a mesma quantidade de memória dos nossos computadores comuns, ele ultrapassa esses limites se comparado aos computadores comuns, então também tem uma alta capacidade de memória. Eles são sempre capazes de oferecer os serviços de processamento de alto desempenho a múltiplos usuários com acesso simultâneo. Então imagina os mainframes em redes de computadores, e aí vamos imaginar uma empresa com 200 computadores sendo operados pelos seus diversos usuários, e um mainframe realizando o processamento dos dados relacionados a esses 200 terminais aí utilizados, tá? Então, essa é a ideia. O mainframe tem essa capacidade absurda de processamento de dados. Ele opera no que a gente chama de MIPS, que são milhões de instruções por segundo. Então a medida para ver se o mainframe tem um desempenho melhor ou pior na comparação com outros se chama MIPS, repetindo, milhões de instruções por segundo, certo? Bem, aqui eu mostro para vocês, pessoal, um mainframe fechado, e aqui quando abre o mainframe, percebe que é um computador enorme, né? E aqui é só um, até considerado de pequeno porte, porque existem os mainframes, como eu disse, que ocupam salas imensas, certo? Então esse é um bom exemplo de um mainframe, de um computador de grande porte aberto para vocês enxergarem por dentro. Vamos resolver então, pessoal, questões de provas de concurso sobre esse assunto. Acompanha comigo aí a leitura da primeira questão que diz: mainframe é um tipo de computador de grande porte, capaz de oferecer serviços de processamento a múltiplos usuários? Certíssimo, acabei de dizer isso. A ideia do mainframe é ser um computador de grande porte, né, pessoal? Vamos lá para mais uma questão. Acompanha comigo essa. É um tipo de computador de grande porte que se destaca por ter alto poder de processamento e muita capacidade de memória. Controla atividades com grande volume de dados, sendo de custo bastante elevado. Opera em MIPS, milhões de instruções por segundo. O tipo de computador descrito é conhecido como mainframe, da nossa letra A de América. Citou várias características, disse que é de grande porte, alto poder de processamento, muita capacidade de memória, e ainda disse que opera no que a gente chama de MIPS, que são as milhões de instruções por segundo. Então, por isso a resposta, a letra A de América, para essa questão. Vamos lá para mais questões sobre esse assunto. Acompanha comigo essa. O mainframe é considerado como o menor computador para uso em escritórios. Seu tamanho é cerca de 5 vezes menor que um microcomputador do tipo PC, Personal Computer, que significa computador pessoal. Certo ou errado? Pessoal, absurdamente errado. O mainframe não é menor. O mainframe é um computador de grande porte. Ele é muito maior que um computador pessoal. Questão totalmente errada. Vamos para mais questões. Acompanha comigo a leitura a respeito de conceitos básicos relacionados à informática e dos modos de utilização das tecnologias da informação. Julgue os itens que se seguem. Os mainframes, computadores com alta capacidade de armazenamento de dados, têm baixa capacidade de memória, não sendo indicado para o acesso simultâneo de diversos usuários. Pessoal, completamente errado. Ele é de grande porte, ele tem sim alta capacidade de armazenamento e alta capacidade de memória também. E ele é indicado sim para acesso simultâneo de diversos usuários. Por isso que ele é de grande porte. Então, marcamos como errado essa questão.